Agora são 8h47, você está conversando um pouco conosco, nós vamos falar a respeito, então, da quantidade de medicamentos genéricos que são vendidos no nosso país, mais de 1,8 bilhão de caixas. O Cauê Nascimento, que é diretor de genéricos da empresa farmacêutica EMS, está gentilmente aqui conosco. Cauê, muito obrigado aqui por sua participação. Bom dia, Heródoto, a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, aquela primeira pergunta de leigo também nesse assunto. Qual é a diferença entre um genérico e um similar, hein? Heródoto, essa pergunta é a que a gente mais costuma responder e, na prática, não existe nenhuma diferença entre um medicamento genérico e um medicamento referência ou similar ou inovador. O genérico é uma cópia idêntica, garantida por lei. Né? Esse ano, a Lei de Genéricos completa 24 anos, 10 de fevereiro de 1999, e os medicamentos genéricos no Brasil são certificados pela Anvisa. Né? Então, a Anvisa submete as empresas de genéricos a uma série de testes técnicos científicos para garantir a segurança, a eficácia desses medicamentos. Então, na prática, são medicamentos iguais e que têm a mesma eficácia, a mesma segurança, a mesma ação dos demais medicamentos. Agora, Cauê, eu te pergunto o seguinte, ainda como leigo sempre, né? Aí eu pergunto, doutor, eu vou tomar o meu medicamento genérico ou de marca? E aí? Olha, essa é uma opção do consumidor. Hoje, você tem medicamentos genéricos para tratar 96%, nós da MS, por exemplo, oferecemos uma linha que tem quase 400 medicamentos e você pode tratar 96% das classes terapêuticas com medicamentos genéricos. Né, eles estão disponíveis hoje nas 90 mil farmácias, o Brasil tem hoje quase 90 mil farmácias, e é uma decisão do consumidor. Por lei, o genérico ele é 35% mais barato do que o referência, mas na prática o que a gente verifica é que esse preço é ainda mais baixo, 60% mais barato do que o referência. Então, de fato, faz uma diferença enorme no tratamento, principalmente de doenças crônicas, Heródoto. Então, quando você tem diabetes, hipertensão, problemas de depressão e ansiedade, que aumentaram muito nos últimos anos, o medicamento genérico ele cumpre um papel importante, porque ele garante a adesão e acesso a esses tratamentos. Agora, Cauê, assim, falando eticamente, o médico, quando receita, ele pode receitar tanto, eu brinquei com o nome de medicamento de marca, logicamente, medicamento de um determinado laboratório ou genérico. Diz, olha, o remédio é esse, mas há o genérico. Isso faz parte dessa ética médica? Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem dados, inclusive, se você pegar os dados da própria Progenéricos, né, que é a associação dos laboratórios de medicamento genérico, 33% das receitas médicas hoje, elas já são prescritas com um medicamento genérico. Né? A gente sabe que o Brasil é um país com uma renda média, problemas de desigualdade importantes, então você ter um medicamento genérico, principalmente para a população de baixa renda, faz muita diferença na adesão aos tratamentos. Obviamente, os medicamentos de marca, e aqui na MS a gente tem também medicamentos de marca, assim como genéricos, tem um trabalho feito junto aos médicos de explicação, de conscientização, são moléculas novas que são lançadas e muitas vezes os médicos prescrevem esses medicamentos. Mas a gente observa que nos últimos 20 anos foi feito um trabalho muito grande de conscientização, de explicação para toda a sociedade, para os farmacêuticos e para os médicos, que comprovam, de fato, a eficácia dos medicamentos e a segurança desses medicamentos. Então, não é da sua época, mas eu me lembro no governo acho que foi do Itamar Franco, o ministro da Saúde da época, esqueci o nome dele agora, foi o primeiro a mexer com essa história de medicamentos, acho que até importou da Índia naquela época, foi uma gritaria enorme no país. Então a pergunta é o seguinte, por que levou tanto tempo, tal a importância que tem esse medicamento para a saúde geral, para se desenvolver no Brasil? De fato, os medicamentos genéricos, como eu disse, no Brasil, né, a lei é de 1999, em outros
países como Estados Unidos, países da Europa, esses medicamentos já eram comercializados antes disso. Mas eu acho que havia, na época, essa dúvida com relação à eficácia. Eu acho que o grande impulsionador dos medicamentos genéricos no Brasil foi a Anvisa, a criação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que trouxe a garantia que era necessária de que esses medicamentos seriam seguros para o consumo e para o uso da população. Né? Então, a Anvisa ela é criada ali no final dos anos 90, né? E com a criação da Anvisa, foi possível viabilizar os medicamentos genéricos no Brasil. Perfeito. Cauê, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. É um prazer, bom dia a todos. Muito obrigado. Cauê Nascimento é diretor de genéricos da empresa farmacêutica EMS, para a gente poder entender o funcionamento disso. Acho que a maior parte das pessoas hoje usam sim o medicamento genérico. Quando acontece, o próprio farmacêutico diz, olha, tem um genérico aqui, né, que tem a mesma eficácia, como ele falou, que é um atestado da Anvisa, e o preço é mais barato.